E aí pessoal, tudo tranquilo? Nessa aula então a gente vai ver um pouco sobre espaço vetorial, tá? Quais são as características do espaço vetorial e também sobre o subespaço vetorial, beleza? Antes, vamos só definir algumas coisas, Lembra que nas aulas anteriores o vetor a gente representava por uma letra, né? Com uma setinha em cima. Para facilitar a escrita, a partir de agora, o vetor eu vou representar somente por uma letra minúscula. Tá? Só para evitar a sobrecarga de notação, porque às vezes a gente precisa fazer uma escrita com vários vetores, senão a gente tem que ficar desenhando essa setinha aqui, é um negócio que fica muito sobrecarregado. Tá? Aí só para facilitar, então toda vez que a gente vê uma letra minúscula, tá? A gente vai estar trabalhando com um vetor, beleza? Então vamos ver o que é o subespaço vetorial. Espaço vetorial é um conjunto, tá? Que a gente define aqui como uma letra maiúscula, que nesse caso é o V. Esse conjunto ele é não vazio, então ele possui elementos dentro desse conjunto V aqui, no qual estão definidas as duas operações, tá? Onde a gente tem a definição da operação de soma e a multiplicação por um escalar. Então, o que seria um espaço vetorial? Por exemplo, se a gente for relembrar a notação de conjunto, a gente poderia representar assim. Imagina que esse conjunto aqui, que eu estou dizendo, é o nosso conjunto V. Tá? E dentro desse conjunto V, a gente possui vetores, onde eu falo aqui que é um vetor Uzinho e Vzinho, pertencentes a V. Então, imagina que você tem um vetor U e um vetor Vzinho aqui. Tá? Isso aqui pode ser aplicado para qualquer espaço no Rn, tá? Só que a gente vai trabalhar mais com o R2. E as formas de demonstrações também são parecidas. Então tá, se eu tenho um conjunto V e dentro desse conjunto V eu tenho esses vetores aqui, Uzinho e Vzinho, que são representados por x1 e y1, as coordenadas desse vetor, né? E x2 e y2. Para que V seja um espaço vetorial, algumas propriedades têm que estar definidas. Primeiras, a da soma. Então, se eu pegar esses dois vetores que estão em V, se eu somar U mais V, essa soma ainda tem que estar dentro desse conjunto V. Tá? E se eu pegar um escalar A e multiplicar pelo vetor U, esse produto também aqui, do escalar pelo vetor, tem que estar no conjunto V. Tá? Então, se eu tenho um espaço vetorial, onde tem vetores lá dentro, a soma e a multiplicação por um escalar vai resultar em vetores que ainda vão estar em V. E quando isso acontece, a gente tem a definição do espaço vetorial. Tá? Mas como que a gente define se um determinado conjunto é um espaço vetorial ou não? Então, o que a gente tem que fazer? Para um conjunto V ele ser um espaço vetorial, ele vai ter que satisfazer esses 8 axiomas aqui, onde a gente tem 4 em relação à soma, tá? E 4 em relação à multiplicação. Então, se você tem um conjunto V, onde você tem uma regra, tá? E essa regra descreve esse espaço vetorial, esse espaço, na verdade, né? Para você saber se ele é um espaço vetorial, você tem que identificar se esses 8 axiomas satisfazem essa regra aqui que ele está te dando, tá? Então, tem a regra aqui da soma, tem a comutatividade, tem a regra da soma aqui em relação a 3 vetores, que é a associatividade, tá? Então, se você somar esses dois vetores e depois somar o vetor W, é a mesma coisa você pegar o vetor V e W, somar e, por fim, somar com 1. A existência do elemento neutro, tá? E a existência do elemento simétrico ou oposto, né? Que é pegar um vetor e somar com o seu oposto, me resulta num vetor nulo. E da multiplicação, essas 4 aqui também.
Então, o que a gente precisa ver? Para a gente definir o espaço vetorial, a gente tem que verificar, tá, aqueles 8 axiomas que eu mostrei, onde são 4 da soma e 4 da multiplicação. Se caso acontecer de um deles falhar, automaticamente você já sabe que aquele conjunto que você está analisando, ele não é um espaço vetorial. Porque na hora que você realiza uma operação, o vetor resultante vai estar fora daquele espaço que você está analisando, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Dado um conjunto V, então eu tenho o conjunto V, e ele está descrito por essa regra aqui. Então esse conjunto V significa o quê? Todos os vetores de V satisfazem essa regra aqui, onde eu tenho vetores onde tem a primeira coordenada, que é o x, e a segunda, que é y. E tudo isso aqui vai estar em R2. Aqui nesse caso não tem restrição, tá? Então são todos vetores da forma x e y. Eu quero verificar se V é um espaço vetorial em relação às operações de soma e multiplicação usuais. Tá? Então vamos lá. Primeiro, como eu tenho que mostrar esses 8 axiomas, eu não vou mostrar todos. Vou mostrar apenas um da adição, tá? E um da multiplicação aqui. Eu vou pegar esse primeiro aqui, para verificar, que é a comutatividade. Então, antes de você começar a verificar se V é um espaço vetorial ou não, define os vetores. Então, você pega o vetor U, tá? Que pode ser descrito como x1, y1, e o vetor V, descrito como x2 e y2. Tá? Percebam que os valores dos índices do x e do y eu modifiquei. Por quê? O U e o V necessariamente podem ser diferentes. Então, a gente coloca aí índices diferentes para não confundir na hora de realizar a soma. Tá? Então, eu vou analisar a primeira propriedade, que é da soma. Né? Eu tenho que U mais V tem que ser igual a V mais U. Tá? Então, isso é o que eu quero mostrar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro a parte da esquerda, certo? Reescrever ela e fazer algumas manipulações para tentar chegar nisso daqui, que é o lado direito. Tá? Então, vamos lá, U mais V. Então, se eu somar os vetores U mais V, como é que vai ficar? Eu sei que o vetor U é composto por x1 e y1. Então, você vai pôr x1, y1, mais o vetor V, x2, y2. Soma de vetores a gente já sabe, que é o quê? Quando eu somo vetores, eu somo as respectivas componentes. Então, aqui vai dar x1 mais x2, vírgula y1 mais y2. Só que acontece, a soma que eu fiz aqui desses dois vetores me deu esse vetor aqui. Só que aqui a soma é comutativa entre os valores, então eu poderia inverter esse x1 e o x2 y e y2. Então ficaria assim, x2 mais x1, y2 mais y1. Apenas inverter a posição deles, isso a gente pode fazer. O que acontece? Essa soma aqui é como se eu estivesse somando dois vetores. Mas como é que ficariam esses vetores? Como é x2 e y2, o primeiro vetor seria o vetor de coordenada x2, y2, somado com o segundo vetor de coordenada x1, y1. Só que quem que é x2 e y2? É o próprio vetor v somado com o vetor u. Então, a gente saiu do lado esquerdo aqui, que era 1 mais v, e quando a gente realizou a operação de soma de acordo com essa regra do espaço vetorial, a gente chegou que U mais V é igual a V mais U. Então, para a primeira condição, isso aqui é verdade. Tá? Então, essa foi satisfeita.
Aí eu teria que realizar essa mesma ideia, tanto para esse, quanto para esse. Tá? Todos os três casos. Eu não vou fazer, vou deixar para vocês fazerem em casa aí. Tá? Então agora eu vou realizar a da multiplicação. Eu vou fazer essa segunda aqui, ó, tá? Onde a gente tem a distributiva em relação a dois valores, A e B aqui, a gente define como números reais, tá? Eu coloquei aqui em cima, ó, e o vetor. Vamos ver se essa distributiva aqui é válida e resulta nisso, da multiplicação. Então, vou fazer separado aqui, ó, só apagar. Então, a gente já viu que essa aqui é satisfeita. Esse aqui. Então, a gente já viu que dá a soma. Beleza, está satisfeita. Agora vamos ver o da multiplicação. Aqui para a multiplicação a gente ainda teria que pegar uns valores, né? Então vou ter que definir dois valores aqui, porque a gente quer mostrar o quê? Que A mais B vezes um vetor U é igual a quê? AU mais BU. É isso que a gente quer mostrar. Então a gente precisa definir A e B. Então a gente pega A e B pertencente aos reais, tá? E, eu esqueci de comentar aqui, ó, quando a gente pega o U, ele tem que estar em V, tá? Porque como a gente está pegando o U em V, no outro caso também o U e o Vzinho também teriam que estar em V, tá? Eu esqueci de colocar aqui. Mas a gente pega vetores também que estão em V, porque a soma tem que dar lá, né? Então, beleza. A gente tem que verificar isso. Então, a gente tem aqui, ó, tem o lado esquerdo e a gente tem que chegar aqui. Então, como é que a gente faz? Copio o lado esquerdo, onde a gente tem A e B, que são números, multiplicando o vetor U. Então, fica A mais B vezes o vetor U. Quem que é o vetor U? x1, y1. Ó, uma soma entre dois valores, certo? Aonde essa soma me resulta num número, quando eu tenho um número, eu posso aplicar a distributiva entre os valores desse real e as componentes. Então, ficaria como? Ficaria A mais B, multiplicando x1, e A mais B, multiplicando y1. Só que aqui, ó, eu tenho um número, que é a coordenada, multiplicando por números. Posso aplicar a distributiva, né? Então, ficaria assim, AX1 mais BX1, vírgula, ó, porque eu apliquei a distributiva do A e o B, o x1, e o mesmo para o y, AY1 mais BY1. Só que aqui, ó, percebam que eu tenho uma soma de valores, e isso aqui é como se eu tivesse separado, posso separar como uma soma de dois vetores, onde eu tenho, ó, A com x1 e A com y1, e depois B com x1, B com y1. Então, como é que vai ficar isso aqui? Posso separar assim, AX1, vírgula, AY1, mais BX1, vírgula, BY1. Só que como A e B é um número real, posso colocar eles para fora, né? Voltando no passo. Então, ficaria A, x1, y1, mais B, x1, y1. Só quem que é x1, y1 é o próprio vetor U. Então, a gente tem A, U, mais B, U. Que é o que a gente queria mostrar, né? A soma de R$2 vezes um vetor é igual a fazer o primeiro real vezes o vetor, mais o segundo número real
vezes o vetor. Então, esse aqui também é verificado. Tá? Então, lembrando que para determinar se V é um espaço vetorial, a gente tem que verificar esses 8 casos. Ó, esse daqui a gente já viu que deu certo, esse também deu certo. Mas, como lição de casa, tentem fazer esses outros aqui, tá? Verificando se eles também são satisfeitos. Mas eu já afirmo para vocês que isso daqui, o V, ele é um espaço vetorial. Então, automaticamente, essas 8 propriedades elas vão ser satisfeitas. Beleza? Então tá, ó, a gente falou sobre espaço vetorial. Agora vamos ver em relação a um subespaço vetorial. Tá? Antes eu tinha comentado que quando a gente tem um espaço V, vamos supor, a gente pega todo esse conjunto aqui, é o nosso V. E dentro de V a gente tem vetores, vamos supor U e V. E se a gente tem que V é um espaço, automaticamente as operações de soma entre vetores, que seria U mais V, e escalar pelos vetores desse espaço, ainda vão estar aqui dentro desse conjunto. Tá? Agora, a ideia de subespaço é o quê? Vamos ver a definição aqui. Ó. Um subconjunto S, então a gente vai ter um subconjunto S que não é vazio, tá? Então eu tenho um subconjunto que tem elementos de um espaço vetorial V. Então a gente tem que S é um subconjunto que está aqui dentro em V, tá? Ele não é vazio, certo? E eu falo que V é um subespaço de V. Então o que eu falo? S é um subespaço de V se estiverem satisfeitas as seguintes condições. Quaisquer que sejam U e V pertencentes a V, ó, então estou pegando vetores aqui, ó, dentro de S, que é um subconjunto de V, tá? Aqui eu coloquei U e V só para definir diferente, ó. Vamos pegar Tzinho e Z, tá? Mas seriam esses U e Vs aqui, para não confundir, tá? Quaisquer que sejam U e V, então, ó, pego vetores aqui dentro. A soma ainda vai estar em S, então se eu somar esses dois vetores de S, ainda vai estar aqui dentro. E qualquer que seja o número real que eu pegue e multiplicar pelo vetor, ainda vai estar aqui dentro. Então percebe que é a mesma ideia do espaço vetorial. Tá? Só que o subconjunto, ele é um subconjunto que ele pode ser menor ou igual a V, né? Então ele pode estar dentro ou ser todo o V. E ele também vai satisfazer as operações. E como que a gente faz para verificar isso? Se o S é um subespaço de V. Essa parte aqui de demonstrar, a gente poderia até verificar os 8 axiomas que a gente viu aqui, ó, dos espaços vetoriais. Mas, se a gente já consegue afirmar que S está contido em V, automaticamente não precisa verificar todas as 8 operações, né? Que são os 8 axiomas. Basta você verificar somente 2, tá? E a verificação das duas, cadê? Deixa eu pôr aqui, subir aqui, ó. Seriam somente esses dois casos aqui, ó, que seriam pegando dois vetores de S, a soma vai estar em S, e o produto de R$1 por um vetor de S ainda vai estar em S. Então, verificando essas duas condições, automaticamente a gente já veria se eles seriam um subespaço ou não, sem precisar verificar essas 8. Tá? Então, aqui para esse caso, ó, só eu verificar se a soma ela vai estar em S, tá? Pegando dois vetores aqui dentro de S, a soma vai estar em S, e se o produto de R$1 pelo vetor ainda vai estar em S. Se acontecer essas duas, automaticamente, S já é um subespaço de V. Tá? Então, o que a gente tem? Ó, um subespaço vetorial S de V é um subconjunto de V, que é o que eu acabei de comentar, né? Tem o S e V. Eu tenho que S é subconjunto de V, que por si só também é um espaço vetorial, por isso que a gente poderia utilizar os 8 axiomas para verificar se S é um subconjunto, né, ou subespaço de V, definido sobre o mesmo corpo de V.
e com as mesmas operações. Tá? E a gente tem que verificar se S não é vazio, tá? Porque se S já for vazio, você já sabe que ele já não é um subespaço. Então, se ele possui um vetorzinho lá dentro, ele já não é vazio. Tá? E verificar se a soma e a multiplicação por escalar estão definidas, que é as duas regrinhas aqui que eu acabei de explicar. Tá? Então, vamos fazer um exemplo para ver se um determinado subconjunto S é um espaço vetorial. Aqui eu coloquei V, mas eu vou ter que fazer uma alteração aqui, tá? Ó, dado um conjunto, não, aqui, ó, um subconjunto S, definido dessa forma, onde S está contido em V, tá? Que é um espaço vetorial, onde V é um espaço. Eu quero verificar se S é um subespaço vetorial em relação ao conjunto V, tá? Por meio das operações. Então, eu quero verificar se esse S, definido por essa regra, é um subespaço vetorial de V. O que a gente tem que fazer? Tem que verificar essas 8 propriedades. Tá? Então, a gente vai lá. Primeiro, eu pego um vetor U e V que estão em S e um determinado A, que é um número real. A gente tem que verificar se U mais V ainda vai estar em S. Essa é a primeira regra. E a segunda, se eu pego um número real e multiplico por U, se isso aqui ainda vai estar em S. Então, isso aqui é o que a gente tem que fazer. Então, vamos verificar. Ó, primeiro a soma. Eu vou definir os vetores U e V. Como a gente está trabalhando em R2, a gente tem que U vai ser x1, y1, e o vetor V, x2, y2. Tá? Tomando um cuidado que agora aqui nessa regra, ó, a gente tem o par ordenado, só que tem uma restrição. O meu x, ele é um número positivo. Tá? Então, vou atentar isso aqui. Então, beleza, vamos ver se a soma é, ó, verificando o primeiro caso. Se eu pegar U mais V, isso aqui vai ser igual a quem? x1, y1, mais x2, y2. Quando eu somo esses dois vetores, só somar as componentes, vai ficar x1 mais x2, y1 mais y2. Esse aqui é o resultado. Agora a gente tem que analisar. Ó. Vamos pensar. Eu peguei um vetor U, onde a primeira componente, que é o x, ela é um número positivo, maior do que zero. E essa daqui também, maior do que zero. Quando eu realizo a soma desses vetores, a gente tem que resultar em um vetor onde a primeira componente é positiva, que é de acordo com essa restrição aqui. Só que na hora que eu somo um número positivo com um número positivo, que deu esse resultado da primeira componente aqui, esse valor vai ser positivo. E o y aqui não importa, porque não tem restrição em relação a y. Então, automaticamente, essa primeira condição aqui, ela é satisfeita. Por quê? Para que a soma esteja em S, a gente tem que o quê? Que eu tenho um par ordenado, onde a primeira coordenada é positiva. Quando eu somei esses dois vetores, a primeira coordenada deu positiva? Deu. Então, automaticamente, a soma deu ok. Então, isso quer dizer que se eu somar dois vetores lá de S, de acordo com essa regra, a soma de qualquer vetor que eu fizer lá ainda vai estar em S. Agora vamos verificar o produto, né? Então, a gente pega lá A vezes U. Então, vai ficar A vezes o vetor U, que é x1, y1. Como tem um número real
multiplicando um vetor, aplica a distributiva, então vai dar x1 e a y1. Chegou aqui, esse é o resultado, aqui não tem como mexer em mais nada. Então a gente tem que pensar, ó, o a é um número real. Tá? O que acontece? A gente tem que, a primeira coordenada, ela tem que ser positiva, porque aqui, ó, a gente sabe que esse primeiro valor aqui, ele é positivo. Só que a gente tem um problema, estou multiplicando um número real por um valor positivo. Então, eu vou ter algumas situações, ó. Esse ax1, que é o vetor resultante após eu multiplicar o escalar pelas componentes do vetor, a gente tem que esse valor aqui, que é a primeira componente, ela pode ser positiva. Se o a for positivo, a gente sabe que ela pode ser negativa. Se o a for negativo. E esse valor ele pode ser zero, se o a for zero. Então percebe que a gente tem um problema. Para que essa multiplicação ainda esteja em S, isso só vai acontecer se o meu A for um número positivo. Mas a gente está trabalhando com o número real A, onde A é um número real. Então ele pode ser qualquer um desses aqui. Então para esses dois casos, ela já não daria certo. Então automaticamente essa segunda propriedade aqui, ela é falsa. Ela não dá certo. Porque para dar certo eu tenho que definir para todos os reais, porque eu estou trabalhando com todos os reais. Mas isso aqui não acontece para todos os reais. Então esse valor dessa primeira componente ela pode variar dependendo do A. Então a gente sabe que essa segunda é falsa. Então a gente consegue concluir que S não é um subespaço de V, certo? Então, verificando essas duas condições aqui, mesmo que a primeira tenha dado certo, verifique a segunda. Se a segunda der falsa, automaticamente você consegue concluir que S não é um subespaço de V. Tá? Agora, se as duas tivessem dado certo, você conclui que sim, S seria um subespaço, certo? Então é isso aí, gente. Um abraço, até mais.